Quem saber? Finalmente Tema, Sasha, Xion e Regulus conseguem chegar até o segundo templo maléfico. Adentrando o local, eles se assustam com a quantidade das servas de Hades vestidas de preto, que escreviam intensamente nos livros. Subindo as escadas tinha outro espectro, que estava escrevendo e os responde. Elas escrevem o tempo de vida das pessoas salvas pelo Lost Canvas. Então você poderia fazer o favor de não atrapalhá-las? Agora que o Lost Canvas está perto de ser completo, nós estamos muito ocupados. De repente, tentáculos vindos de todos os lados prendem o Cavaleiro de Leão e de Pégaso, que mantém Athena segura. Então o espectro que escrevia diz: não faça barulho, você não viu o relógio estelar lá fora? Se ele completar uma volta, o Lost Canvas ficará pronto. Tema e Sasha ficam assustados com aquilo e o inimigo continua dizendo: até lá eu tenho que anotar o fim de toda a humanidade nestas páginas. Este é o dever de Lune de Bauron, a estrela celeste da excelência. Finalmente sabemos o nome desse inimigo. Ele é Lune, o espectro de Bauron. O espectro concentra o cosmo em sua pena e então iria escrever no livro. De repente, várias estrelas cadentes destroem o chicote de Lune que aprisionava Regulus, Tema e Sasha. Lune fica surpreso e então uma voz se pronuncia: como sempre você se mantém ocupado com o trabalho, até mesmo no campo de batalha, não é mesmo, Lune? Aquele era Xion de Ares que diz: talvez o seu nome é que deveria ser escrito primeiro nesse caderno. Lune responde: ah, eu sabia que já tinha ouvido essa voz, então era você. Os dois inimigos se conhecem. Esse é o início da batalha entre Lune e Xion. O homem que guarda o templo de Vênus e conhece o Cavaleiro de Ares diz: Xion, quantas vidas humanas você acha que estão sendo registradas neste caderno aqui? São centenas de milhões. Não, na verdade desde o começo da história, o número que eu registrei até agora não se compara com esse. Eu sou aquele que sabe a história de todos os humanos. Você também, outrora, era qualificado para tal. Nesse momento vemos várias pessoas que já morreram e páginas que representam a vida escrita de cada uma delas. O trabalho de Lune é registrar a trajetória de cada ser humano. Os cavaleiros permanecem em silêncio. Tema, Sasha e Regulus observam Xion, que fica calado. E Lune continua dizendo: uma pessoa que como eu sabe administrar tudo. Pensar que 8 anos atrás você já tinha essas qualidades em um nível muito satisfatório. Xion então responde: eu estou diferente de quando nos encontramos. O meu mestre me mudou. É melhor você vir aqui e descer dessa mesa logo. Xion aponta o dedo para Lune e fala com firmeza. Lune, que folheava as páginas, ergue sua mão um pouco e diz: silêncio. Xion, a sua vida até agora está sendo gravada aqui. Lune procura nas páginas do livro a história de Xion e finalmente a encontra. Hakurei. Certamente o encontro com essa pessoa foi o que te desviou do seu caminho. No entanto, se você novamente responder à minha liderança, desta vez nos caminharemos como administradores, senão não terá sentido em sua vida. Lune intensifica o seu cosmo, o livro começa a brilhar e o chão onde os cavaleiros estão pisando se trinca, e de repente, Tema se surpreende, ele grita que o chão se cortou abaixo deles, e Lune então diz: esse é o inferno, o lugar onde pessoas que viveram de maneira errada como vocês caem. Xion, você outrora era um administrador, igual a mim, que leio os cadernos, porém você contava os machucados nas diversas armaduras. E então Xion responde: isso é conversa de antigamente, agora eu não tenho interesse em ser um administrador como você diz. Lune, porém, continua falando: completamente envenenado, só lamento que não pude prever a sua degradação, deixe-me acabar com a sua vida. Os cavaleiros caem naquela fenda que leva direto ao submundo, porém de repente Lune de Bauron se assusta, de dentro da fenda sai algo brilhante, e o espectro então diz: o que? Um muro de cristal? Aquela era a maior técnica defensiva de Xion de Ares, a muralha de cristal. Como eles vão se proteger com isso desta fenda do inferno? Não pode ser. De repente o muro que se ergueu cai perante Lune. Ele cai para a frente bem ao lado da mesa do espectro, que finalmente entende: Xion fez uma ponte de cristal. O Cavaleiro de Ares então se pronuncia: eu estou diferente em relação àqueles dias, em que eu só observava as feridas das armaduras. Agora eu tenho amigos que são vivos. Subindo a ponte, Xion, Regulus, Tema e Sasha conseguem evitar de cair no mundo dos mortos. Xion fala para Lune: mesmo que você diga que eu estou envenenado, eu não me importo. Senhorita Athena, por favor, prossiga na frente por este caminho de cristal, junto de Tema e Regulus. Não temos tempo, e eu também certamente vou seguir vocês daqui a pouco. Athena junto de Pégaso e do Leão avançam sem questionar. Lune, porém, não deixaria que tudo fosse tão fácil. Ele ataca com seu chicote de Bauron e diz: seu tolo, eu vou fazer os três em pedaços.
Xion estende sua mão e mais uma vez consegue salvar a todos, utilizando a muralha de cristal que impede Lune de atingir Tema, Sasha e Regulus. Os três conseguem fugir daquele templo, e Xion sobe as escadarias em direção de Lune, que dizia: "Você ainda pretende me fazer registrar essa sua vida vergonhosa? Não posso mais aguentar, eu realmente deveria ter cortado a sua cabeça naquela época." Nesse momento vemos uma lembrança de Xion quando era jovem. Ele está com as ferramentas de reparar armaduras, diante das ruínas da estátua de Buda. Qual será a história que liga o passado desses dois? Lune então diz: "6 anos atrás eu realmente deveria ter te matado. Desta vez certamente irei te matar." O espectro de Balron ataca com seu chicote. Xion fica em posição de ataque e ativa seu cosmo. Ele então grita: "Tente me matar agora, Revolução Estelar." Aquele era o poder de Ares. O cavaleiro ataca com suas estrelas cadentes que acertam o alvo em cheio. Uma grande explosão acontece e Xion se pergunta: será que dessa vez eu ganhei? Porém, quando a poeira abaixa, ele se assusta com o que seus olhos veem. Lune não tinha sofrido nenhum arranhão e ele estava sentado em uma cadeira, e ao lado dele estavam inúmeras prateleiras cheias de livros. Enquanto isso, o misterioso espectro segurava um livro em sua mão e dizia: "Mire mais aonde você quer bater, seu ataque foi todo nesses livros." Xion está surpreso e diz: "Não pode ser, esses livros são..." E Lune completa: "Sim, estes são os livros que registram a história de todas as vidas da humanidade. Crimes, violência e tristeza. Tudo isso é meu divertimento. E eu fui o escolhido para escrever tudo isso. A história humana. Será que você se arrepende, Xion? Se você fosse comigo, você também teria sido abençoado com essa oportunidade, mas agora é tarde demais." Lune pega um livro e o abre, colocando sua mão sobre as páginas. Ele ativa sua habilidade, a reencarnação. Aquela luz atinge Xion, que estava assustado, e Lune explica: "Quem é atingido por esta técnica é atormentado pelos seus pecados sem perdão cometidos no passado. E depois de tudo isso, você morre envergonhado." As palavras escritas nas páginas do livro que detinha a história e os pecados de Xion começam a tomar conta de seu corpo, e o cavaleiro se pergunta: qual é meu crime? De repente, somos levados às suas lembranças do passado. O jovem Xion estava em êxtase em meio às armaduras danificadas dos cavaleiros. Ele revivia as lembranças daquelas armaduras com seus antigos cavaleiros, as batalhas, os golpes, as técnicas e até mesmo os sentimentos. Em pensamento, Xion dizia: "Eu posso tocar as suas feridas que estão escritas nessas armaduras. Eu consigo ler a vida de todos os guerreiros que você matou no passado, e até mesmo a morte de todos os antigos cavaleiros daquelas armaduras. Quando eu treinava para ser capaz de reparar as armaduras, meus interesses mudaram um pouco sem que eu percebesse." Xion sorria de uma forma insana, e enquanto tocava as armaduras, ele utilizava as ferramentas de repará-las. Xion dizia: "Esse pequeno prazer, recheado com um pouco de violência, esse é o meu playground. Eu posso jogar com essas armaduras como eu quiser. Eu sou o príncipe deste pequeno país." Em frente a uma estátua de Buda, Xion se divertia revivendo as lembranças de cada armadura. O olhar e o sorriso de Xion beiravam a insanidade, quando de repente alguém chega naquele local. Era Lune, que usava um sobretudo e luvas pretas, e também carregava uma maleta. Ele então diz: "Eu entrei em silêncio, você parecia totalmente extasiado, deve ser bem divertido. E se você usasse todo esse seu talento natural para controlar a vida das pessoas?" Xion olha para trás assustado e em pensamento dizia: "Desde quando esse cara está ali?" Lune continua falando: "Não tenha medo, esse é um dos privilégios da elite da raça humana. Nós somos iguais." Nesse momento, Lune estende sua mão para Xion e ele diz: "Venha comigo, você terá a oportunidade de ver a vida de muitas pessoas. A história desses antigos guerreiros do passado já não são o suficiente para você. Eu te ofereço toda a história da raça humana. No futuro você será muito importante, Xion. Você não quer controlar toda a história humana por toda a eternidade?" Xion, ainda assustado, olha aquela mão que se estendeu em sua direção e então diz: "A história humana para sempre?" Xion esboçava um leve sorriso e Lune responde que sim, sem tempo para acabar. E com a mão trêmula, Xion se estende vagarosamente até a mão de Lune. Porém, quando ambas as mãos estavam prestes a se tocar, todas as armaduras ali presentes, mesmo danificadas, se manifestam. O cosmo daquelas constelações transbordavam e elas começavam a flutuar. Xion olha deslumbrado aquele acontecimento. Ele não entende o que acontece ali,
mas Lune responde o que seria. Elas te amam muito, mesmo depois de destruídas. Por você elas se manifestam e pedem para você ficar também. O que vai fazer? Se você quiser ir comigo primeiro, tem que destruir todas elas completamente. Xion está surpreso com tais palavras, mas o jovem Muviano, tomado por aquele desejo, o vício de querer mais daquela sensação, ele grita que não importa, e assim influenciado pelas palavras doces de Lune, Xion comete um grande crime. Ele golpeia as armaduras danificadas que estavam ali presentes. Em pensamento, o garoto dizia: eu olharei a vida de bem mais humanos, não somente dessas armaduras. Se eu for com ele, poderei fazer isso para sempre, para todo o sempre. Xion estava descontrolado. Lune, com um sorriso no rosto, observava aquele garoto golpeando as armaduras do exército de Athena. Porém, de repente, o martelo que Xion tinha em mãos é parado. Ele bate em uma armadura brilhante que não se quebra. Pelo contrário, ela nem sequer estava danificada. Xion e Lune ficam surpresos. O garoto então diz: o que? O que é esta armadura? Não tem nenhuma ferida, não é uma armadura daqui, não me atrapalhe. O descontrolado Xion iria atacar novamente aquela armadura que resistiu, porém como entrou em contato com ela, ele vê a sua história, antes mesmo que pudesse terminar a sua investida. No brilho da armadura, ele vê um jovem Muviano que a vestia e sorria. Xion imagina quem seria aquele, parece que ele já o conhecia de algum lugar, ou ao menos o teria visto alguma vez. Quem será este jovem guerreiro? Será que ele é... Ele finalmente reconhece aquele cavaleiro, era Hakurei de Altar. Ele era o jovem que trajou aquela armadura na antiguidade e em suas lembranças, Xion viu ele correndo feliz em direção de seus amigos cavaleiros e de seu irmão Seiji de Câncer. Xion conhecia os cavaleiros ali presentes, que eram amigos de Hakurei. Eles trajavam as armaduras que estavam naquele local, onde Xion as usava para saciar seus desejos. Ele observa as batalhas onde Hakurei presenciou a morte de cada um de seus companheiros. E Xion enfim percebe, aquela armadura é diferente com relação às outras que ele havia tocado até o momento. O sentimento que estava fluindo dela era quente. Não, na verdade seu coração que estava quente, como se fosse uma dor que começa a queimar. Xion toca a armadura de Altar e olha para baixo. Ele estava chorando. Aquela era a história mais triste vivida por ela. Lune então resolve intervir. Ele pega no ombro de Xion e fala: ei, não se entregue demais. Para se transformar em um administrador da história, essa empatia é inútil. Xion tremia e então encosta sua cabeça naquela brilhante armadura e diz: deixe-me pensar um pouco mais. Eu talvez precise continuar a vê-los. Lune fica decepcionado e então pergunta: você sabe qual é o maior dos pecados humanos? A indecisão. Naquele momento, Lune sem hesitação ataca. Dentro daquela mala havia o livro em que ele escrevia a história das pessoas e também seu chicote de Bauron que ele utiliza para ferir Xion. Sangrando e sem reação, o Muviano cai no chão. E Lune fala: eu sou ocupado, não posso esperar uma pessoa sem perspectiva, pelo menos eu mesmo irei registrar a sua vida. Eu, Lune de Bauron, da estrela celeste da existência. Sendo assim, Lune dá as costas e vai embora daquele local, deixando Xion no chão para sangrar até a morte. O sangue do Muviano se escorria até as armaduras danificadas. E voltando ao presente, em pensamento Ariano diz: eu entendo, esse é o meu pecado, destruir as armaduras e também ter destruído os corações dos guerreiros anteriores. Xion, que tinha seu corpo tomado por aquelas palavras escritas no livro, não conseguia se mover e se encontrava ao chão, enquanto Lune apenas observava sentado em sua cadeira. O espectro então fala: isso mesmo, essa ferida que eu coloquei em você é a prova de seu pecado. E eu me pergunto por que você pode vestir essa armadura tão tranquilamente. Não se mexa, até que o registro do seu pecado se torne letras, eu estou selando seus movimentos. E agora o chão do templo maléfico começa a se abrir novamente, enquanto Lune diz: caia em um inferno que lhe seja apropriado, Xion. O imóvel cavaleiro de ouro caía por aquela fenda, porém de repente ele consegue superar a técnica de Lune, e o cavaleiro se liberta segurando assim na beira do abismo. Lune fica espantado. Como assim? Como ele está se movendo? O corpo dele não deveria estar preso? Por que não tem letras somente nesse braço? As letras no braço direito de Xion somem, e sorrindo ele diz: Lune, certamente eu não posso apagar meu pecado, assim como a ferida que você fez no meu pescoço. E a armadura se desconecta de seu braço e assim Xion consegue subir a superfície. Uma cicatriz que estava naquele braço brilhava. Lune diz: essa ferida está repelindo as letras, o que isso significa? E o Ariano responde:
Essa é a ferida que foi confiada pelo meu mestre. Essa ferida no meu braço me fez renascer novamente naquele dia, pelo seu sangue quente que flui desde mais de 210 anos. Naquela vez, Hakurei salva Xion com seu próprio sangue. Lune se pronuncia, mesmo tendo dito coisas tão exageradas, você só pode mover livremente um braço seu, você não irá se libertar da maldição de todo o seu corpo. Então isso no seu braço é uma ferida feita pelo seu mestre. O espectro segura seu livro e observa Xion, que responde: talvez uma pessoa como você, que só pode ler as vidas das pessoas por letras, não consiga entender a profundidade dessa cicatriz. Mesmo com as letras da técnica reencarnação de Lune tomando conta do corpo de Xion, ele grita e intensifica seu cosmo. Esse é o seu ardente laço com Hakurei, a ferida no braço que mudou a sua vida. A ferida do pescoço de Xion, causada por Lune há muitos anos atrás, começa a sangrar novamente. O espectro diz: que resistência inútil. Porém, a ferida do braço de Xion era uma ferida diferente da que tinha no seu pescoço. Essa é uma ferida que ficou gravada em seu coração. Sendo assim, voltamos ao passado, naquele dia em que Xion estava à beira da morte. Ele abre os olhos e olha para o céu. Estava escuro e as armaduras danificadas o encaravam. Podemos reconhecer também algumas delas, sendo as de bronze de urso e de hidra, e outras de prata como águia e corvo. Em pensamento, Xion perguntava a elas: vocês têm raiva ou estão apenas chocados? É inevitável, eu sempre espiava o modo como eles viveram e morreram. Então tudo bem em observar o meu comportamento vergonhoso, mas eu gostaria de ser perdoado, porque eu não falarei nada. De repente alguém chama pelo ariano: Xion, aguente firme, Xion. Era Hakurei de altar que segurava o garoto nos braços e transferia seu sangue para ele através de uma ferida no pulso. Xion de repente abre seus olhos e em pensamento dizia: é quente, o sangue do meu mestre está correndo em mim, do meu braço para todo o meu corpo, parecendo que está me revivendo. De repente Xion junta forças e empurra Hakurei. Ele sai dos braços de seu mestre e diz: não faça isso, alguém como eu não deve aceitar o seu sangue e sobreviver com ele. Hakurei está espantado, mas o garoto continua falando: usando meu treinamento de restaurar armaduras, eu vim roubando a vida deles com prazer ao observá-las como peças. É uma blasfêmia, eles estão com raiva de mim, eles me odeiam. As armaduras danificadas estavam por toda parte e Hakurei finalmente se pronuncia: eles te odeiam? É assim que você está se sentindo? Se for assim, você está menosprezando os meus companheiros de guerra. Levante o seu rosto e olhe diretamente para as armaduras. Na verdade, foram elas que salvaram a sua vida. Xion se surpreende com aquelas palavras e seu mestre continua falando: na verdade, na hora em que eu cheguei, uma grande quantidade de sangue estava escorrendo de seu corpo e elas continuaram a parar o sangramento. Se elas tivessem sido banhadas com seu sangue, talvez conseguiriam restaurar as suas rachaduras. Xion está assustado, ele não entende por que elas o salvaram. O sereno Hakurei então responde a essa pergunta: você não consegue ouvir? Para mim elas são vozes nostálgicas. Elas estão dizendo que gostariam que você soubesse as coisas que elas pensavam ser felizes, as lutas cheias de ódio, tendo a quem proteger. Assim eles gostariam de perguntar para você que vive na era atual: houve algum sentido nas coisas que fizemos enquanto vivos? Naquele momento, essa era a pergunta que os falecidos amigos de Hakurei queriam saber a resposta de Xion. Eles gostariam que o garoto herdasse suas histórias daqui para frente. Hakurei ainda completa: para nós velhos soldados, tudo a partir daqui é sem propósito, mas aqueles que podem ir em frente com a nossa história é você, Xion. O garoto se surpreende com as palavras de seu mestre, e voltando ao presente, Xion lutava contra aquelas letras da técnica de Lune. A marca em seu braço representava tudo isso. A vontade de seu mestre e dos antigos cavaleiros de Atena. Xion explode seu cosmo e consegue libertar seu corpo daquelas letras. Lune de Bauron fica surpreso. O que? Ele se libertou totalmente das amarras feitas pelas letras? Xion então responde: esta é uma ferida que representa a vontade que sobrevive há mais de 200 anos. É uma realidade dentro da história. Essas suas letras não têm mais poder sobre mim. Lune esboça um leve silêncio enquanto observa Xion, porém de repente ele ativa seu cosmo e diz: entendo. Então foi isso que mudou você. Nesse caso seria melhor você encontrar essa realidade. De repente o livro de Lune começa a brilhar e as páginas se mexem sozinhas. Xion está surpreso com o que vê e o espectro diz: vá para onde estão os guerreiros do passado que você tanto adora.
De repente, Xion é teletransportado para o inferno de gelo, o rio congelado do Cocytus. Xion cai em meio aos corpos congelados, onde também se encontram os antigos cavaleiros. O Ariano então diz: "Um mundo de gelo, aqui também é o inferno?" E Luna então explica: "Sim, esse é o Cocytus. Aqui é o lugar onde os pecadores que rebelaram contra os deuses caem. Deve ser uma honra o seu túmulo ser ao lado deles." Xion olha para trás e Lune se aproxima. Agora o espectro veste suas sapures. O cavaleiro se lembra das histórias dos antigos guerreiros. Completando o seu dever, eles caíram heroicamente. Em pensamento, Xion dizia: "Eu achava que eles poderiam descansar em paz. Isso era o que eu acreditava, mas isso é apenas uma mentira." Xion está perplexo, ele não acredita no que seus olhos veem. O Cavaleiro de Ares grita que tudo que acreditava no descanso dos cavaleiros após a morte era uma mentira. Lune de Balron, que flutuava e observava aquilo, então fala: "O que foi? Esta é a verdade que você proferiu. Este lugar também está descrito na Bíblia. Seus corpos serão congelados e mesmo que deixem de ser corruptos, continuarão a sofrer pela eternidade. Esse é o lugar onde aqueles que cometeram os mais graves pecados caem. Esse é o Cocytus." Xion irado responde o espectro: "Você diz pecados? Eles lutaram protegendo a paz na terra. Você não tem direito nenhum de falar sobre pecados graves." O calmo Lune então se pronuncia: somente sendo cavaleiros, vocês já são pecadores. Na condição de humanos, vocês fazem dos deuses seus inimigos e travam batalhas contra eles. E você dizer que herda a vontade deles é também dizer que herda o grande pecado e o sofrimento." Lune aponta o dedo para o Cavaleiro de Ouro. Xion está assustado e em pensamento ele dizia: "Herdar este sofrimento, lutando e arriscando a vida, me leva a ter um fim assim? Existe algum significado em suportar este sofrimento? Eles sabiam disso? Eles desejavam isso?" Xion toma confiança e diz com um sorriso no rosto: "Eu estou pronto. Agora mesmo que eu vi, eu vou derrotar Hades e libertar as almas deles. Eu quero salvá-las, e desta vez quem vai fazer isso sou eu." Xion concentra seu cosmo nas mãos. O cavaleiro dispara o golpe Revolução Estelar. Aquela chuva de estrelas cadentes vão na direção de Lune, que rapidamente desvia de cada uma delas. Xion fica surpreso e se pergunta como ele conseguiu desviar, e Lune se aproxima, e agora estava cara a cara com o cavaleiro, que não compreende aquela situação. O espectro estava com o livro aberto e então diz: "Está escrito neste livro: a Revolução Estelar é uma técnica que você criou. No entanto, depois que essa técnica é lançada, aparece uma abertura de 1/100º de milésimo de segundo. Acho que você não sabia disso, que você é cheio de falhas." De repente as letras começam a sair do livro, formando um tipo de chicote que atinge Xion. O cavaleiro é ferido e sai sangue de sua boca. Em pensamento ele dizia: "Falhas? Eu não sabia o que isso quer dizer." E Lune também fala: "Olhe, nem mesmo você, um mestre em reparos, percebeu as fissuras microscópicas na sua armadura." De repente Lune ataca com suas letras, que entram por essas brechas na armadura de ouro. Xion fica bastante ferido e começa a sangrar muito. Lune então continua: "Para mim que conheço tudo, a verdade que você deseja não existe. Ninguém além de um Deus pode comigo. Veja, você pode dormir junto a eles, é uma honra, correto?" Xion estava caído no rio congelado de Cocytus. Ao seu lado estavam os esqueletos dos cavaleiros que já lutaram um dia. O sangue de Xion manchava aquele lugar frio. O cavaleiro então percebe: ele estava se esgotando. O sangue que recebeu de seu mestre estava deixando seu corpo. Parecia com aquele dia no passado. Ele não sabia o que fazer, sem funcionar em prol desta terra e sem poder recompensar o passado. Esse sangue está se extinguindo e seria o fim. De repente o cavaleiro começa a escutar algumas vozes. "Não, você não deve deixar ele se derramar. Você não deve morrer neste lugar. Você pode se tornar um elo, um precioso elo, que une esta era com o passado. Por isso levante-se. Você é o nosso filho inestimável." Naquele momento, os espíritos dos cavaleiros derrotados no passado se erguiam mais uma vez. Eles dão forças para que Xion continue a batalha e cumpra seu destino. Lune se pergunta como aquilo é possível. Ele ficou ao lado dos mortos. E Xion responde: "Agora eu entendo. Se eu me tornar um elo, um dia num futuro distante, meus companheiros presos neste inferno imenso vão finalmente ser livres. Essas vitórias históricas constroem o futuro. Estou convicto disso. Essa é a minha missão." Xion estende sua mão para frente. Apoiado pelos espíritos dos antigos cavaleiros, ele vai lutar contra Lune. Os espíritos começavam a se unir e Lune fica assustado enquanto diz em pensamento:
O que? Os espíritos dos mortos estão se reunindo. Isso não pode ser verdade, isso não pode ser possível. Essa é a técnica de seu mestre, a mesma que Hakurei utilizou para vencer Hypnos. Essa é a técnica oculta que pode inclusive vencer um deus. Atrás de Shion, os espíritos dos cavaleiros do passado se erguiam e se juntavam, formando assim uma intensa esfera de energia. Entre eles podemos ver o seu mestre Hakurei de altar, e na presença de seu mestre dos guerreiros da geração passada, agora é justamente o momento de Shion mostrar o seu valor como cavaleiro. Acima do Oriano, a esfera dos espíritos era enorme, a cosmoenergia que emanava era ameaçadora. Até mesmo Lune fica assustado e diz: "Isso é impossível. O seu mestre nunca te ensinou essa técnica. Eu estou certo disso, porque não está escrito no livro sagrado. Essa técnica é aquela que usa um vasto e supremo cosmo para quebrar as leis do submundo e assim conjurar as almas dos mortos. Não é o tipo de habilidade que você aprende a reproduzir apenas observando." O calmo Shion então responde: "Sim, eu sei disso. E pode ser que isso sequer funcione, mas eu não deixarei de tentar." Com as duas mãos erguidas aos céus, o Ariano controla a esfera de espíritos e então grita para o espectro: "Assim como meu mestre naquele dia, eu carregarei tudo isso em meus ombros. A história dos cavaleiros do passado me acompanha agora." Lune, que segura o livro onde está registrada a história de Shion, fica perplexo. O Cavaleiro de Ouro lança em sua direção a técnica Sekishiki Tenryou Seikiha, conhecida também como a Onda dos Espíritos, que vem devastando tudo no seu caminho até alcançar Lune, que diz: "Essa é apenas uma técnica emprestada." Porém, depois disso, aquela habilidade alcança seu livro, que é pulverizado em questão de segundos, e consequentemente o poder dos espíritos atinge toda a sua sapures, e até mesmo o corpo do espectro, que assustado dizia em pensamento: "É impossível, não pode ser verdade, meu livro foi destruído." Era para ser impossível uma coisa que não está escrita nele acontecer, era para ele ser um trabalho onipotente. Enquanto caía derrotado, Lune se pergunta o que era aquilo, o que ele escutava. Por acaso é o brado da história que ele mesmo desprezou? Em sua frente vemos Shion com a mão estendida, liderando todo aquele poder que é focado em derrotar o inimigo. A onda dos espíritos que atinge Lune em cheio acaba provocando um intenso clarão no inferno de gelo do Cocytus, e Lune completa seus pensamentos: "Ele me destruiu. Sim, essas histórias da qual ele falava. Será que ele poderá carregar todo esse fardo em seus ombros, assim como eles? Sim, estou certo que ele conseguirá." Nesse momento, Lune tem uma visão do futuro. Ele prevê Shion utilizando o elmo de grande mestre do santuário, então diz: "Eu senti isso desde nosso primeiro encontro. Ele tem uma predisposição natural para ser um soberano." Após a derrota de Lune, Shion consegue sair do Cocytus e voltar ao templo maléfico de Venus. Em volta do Cavaleiro de Ares, várias páginas se espalhavam pelo ar. Aquelas eram páginas dos incontáveis livros que estavam naquele local. Cada uma correspondia à história de alguma pessoa da Terra. E aquelas em especial que o rodeavam eram de seus companheiros, os Cavaleiros de Ouro daquele tempo que lutaram com todas as suas forças, aqueles que encontraram a morte lutando pelo bem, desejando a paz na Terra e protegendo a deusa Atena. Shion sente que em meio àquelas páginas estão as histórias dos Cavaleiros de Ouro. Alba fica de Peixes, Elcide de Capricórnio, Asmita de Virgem, Sísifo de Sagitário, Degel de Aquário, Cárdia de Escorpião, Asgard, conhecido como Aldebaran de Touro, e Manigold de Câncer. Lembrando, galera, quem quiser apoiar o canal, os links do Padrim e do PicPay estão na descrição, além do QR Code aparecendo aqui no canto da tela. Com a ajuda de vocês, eu consigo manter o canal funcionando a todo vapor, com vídeos novos sendo postados praticamente todos os dias. E obrigado por assistirem o vídeo até o final. Não se esqueçam de compartilhar com os amigos para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E no mais é isso, valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?